Livro de Exercícios, um curso em milagres, lição 311, como vocês já sabem. Antes, vamos ver qual será a nossa questão base dessas 10 próximas lições. Questão de número 10, o que é o julgamento final? A gente acabou de comentar, uns exercícios atrás, o que seria esse julgamento final que a gente tanto aprendeu ou ouviu falar sobre ele. A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus essa dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e o que é verdadeiro jamais mudou. Esse é o julgamento final. Lembra que eu comentei? O julgamento final é a nossa unificação. É a nossa escolha, o resultado, o fruto da nossa escolha em ouvirmos a centelha, em passarmos a voltar a pensar com a mente certa, a corrigir quando a gente corrige as ilusões. E aí a gente passa a só vibrar a nossa verdade. Como dádiva, a gente recebe o juízo final, que não é um julgamento, e sim o fim das ilusões. E esse é o julgamento no qual a percepção chega ao fim, a forma de ver com o ego chega ao fim. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece, com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O mundo de ilusão simplesmente deixa de existir. Simplesmente as ilusões se desfazem no nada do qual elas foram geradas. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação. Não é, você passou, você repetiu, não é isso. Pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito, sem causa. E agora sem causa, pessoal, olha que importante, nós não causamos nada. Ilusões não causam nada, não têm efeitos, na verdade. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem porque o Filho de Deus é sem limites. Como assim? A gente vai morrer? Não, porque não somos esse corpo físico. Isso aqui é só um instrumento para a gente testar as nossas crenças, para a gente vivenciar as nossas crenças e corrigi-las, principalmente no estado que a gente está, um instrumento para que a gente perceba as crenças e corrige. Por quê? Porque nós somos o resultado do que criamos com a nossa mente. Então, o mundo material é resultado do que a gente cria com a nossa mente. Quando a gente chega à percepção da verdade, quando a gente reconhece a verdade, a gente extingue as percepções ilusórias que a gente criou em cima da verdade e a gente vê que isso daqui não é nada, porque não tem frequência com o todo, não ressoa com o todo, em verdade não existe. Então, simplesmente se vai. Tu que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita essa verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que Ele concedeu a todos os teus erros. Não importa que pecado que a gente acha que a gente carrega nas nossas costas, eles simplesmente não existem. Lembra do livro? Não existem ordem de milagres, não existe milagre, milagrão, milagrinho, não existe. Ilusão é ilusão. Ponto final. Me perdi aqui. Correção de que concedeu com todos os teus erros. Deixa eu voltar aqui, pessoal, peraí. Tu que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita essa verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que Ele concedeu a todos os teus erros. Continuando. Libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, da segurança e a felicidade e a união com a tua própria identidade. Ter medo do julgamento final é ter medo da nossa unificação. Não tenhas medo do amor. Isso é tão importante, gente, tão importante, pois só Ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu.
A gente tem medo do amor quando a gente ainda tem a crença da culpa. Ai, eu não posso ser amada porque, assim, sabe, esse amor verdadeiro, eu não posso sentir isso, porque se eu me permitir sentir isso, eu vou ter que pagar pelo que eu fiz de errado. Então não, é melhor eu ainda continuar aqui nessa ilusão, disfarçando, né, disfarçando a vida. Aí a gente tem medo de se amar, a gente tem medo de se reconhecer, porque a gente acha que a gente tem que pagar pelo que a gente fez. A ideia do pecado e da culpa, que é o nosso maior problema, a maior crença que a gente tem que ressignificar. E aí, quando a gente vai entendendo esse processo, a gente vai soltando essa culpa, brota em nós um amor próprio que ele não é físico, ele não depende da fisicalidade, ele vem de dentro para fora. A gente vibra esse amor porque a gente fala, não, eu não preciso ter medo do amor. Porque o amor é tudo que existe, o amor é a minha base, é a minha criação. Eu não pequei, eu imaginei algo e esse algo não teve consequência porque não existe no todo. O todo não tem dúvida do que ele é. Então só existe o que ele tem certeza, porque ele tem tanta certeza dele que não tem meias verdades no todo. Na verdade, não tem dúvida. Então a gente não criou. A ilusão que a gente acha que a gente criou, pessoal, o pecado que a gente acha que a gente cometeu, é uma ilusão. É um estado ilusório, é um estado mental ilusório, não afeta em nada a verdade. Então, a gente tem que fazer esse trabalho interno, não porque, se a gente está causando, Deus está se despedaçando por causa do nosso erro. Não, a gente tem que voltar para casa. Para que ficar vivendo uma ilusão? Para que viver mentira? Se a gente tem toda uma eternidade de verdade absoluta, de verdade vinda desse amor para experimentar. É isso. Não é que a gente está causando um impacto no universo, que a gente está causando é, sei lá, a destruição do universo. Esse universo, como a gente conhece, nem existe. É também uma ilusão nossa. A gente não tem noção do que é a verdade. Então a gente tem todo esse trabalho para fazer de desfazer essa crença de culpa, essa crença de pecado, esse medo de se reconectar com o amor. Porque essa ideia que a gente tem, por mais inconsciente que ela possa parecer, não é, né? A gente sabe que não existe, se a gente quer, a gente reconhece tudo, todas as crenças com consciência. Mas enfim, mesmo que tentando disfarçar essa ideia, todo mundo que ainda sente que não é tão merecedor de ser amado, todo mundo que ainda sente esse medinho, quando a gente começa a se sabotar através de realizações, quando a gente começa a sabotar, quando a gente vai falar, pensa assim, putz, mas eu sou Cristo, eu fui criada como Cristo. Por isso que eu sempre falo que sentimento isso traz pra gente, para que a gente consiga reconhecer se a gente ainda está carregando essa crença da culpa e do medo. Então, não, esse mundo de ilusão que a gente acha que é real, ele não é, em sua essência, ele não afetou o todo e ele nem chegou a existir. Mas é que existe um processo de criação mental que ele é tão forte e nós somos tão responsáveis por aquilo que a gente pensa, porque pensou, criou, nós somos co-criadores, que a gente ainda não entende todo esse contexto. Parece ser tão real, mas por uma frequência extremamente alta e elevada, não fez nem coceguinha, pessoal. Não tenhas medo disso. A salvação pede-lhe que lhe dês as boas-vindas, e o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso libertará. É a nossa escolha de parar de vivenciar essa ilusão achando que é verdade. É só isso. É só isso. Escolhi que isso daqui não é a minha verdade, escolhi sair disso daqui, aí vem todo o trabalho da expiação. Aí vem todo o trabalho de ressignificar a crença, tirar esse lixo da nossa frequência e passar a vibrar em verdade. Pra gente o quê? Poder alcançar aqui a nossa frequência real. Esse é o julgamento final de Deus. Olha que linda essa frase. Tu és o meu filho santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. É isso que Deus vai falar para nós quando a gente falar, Pai, cheguei, e agora? É isso que ele vai falar. Apaga a ilusão, acabou, volta. Nada disso existiu. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Lindo, né?
Vamos lá, prática 311. Julgo todas as coisas como quero que sejam. O julgamento foi feito para ser uma arma usada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e o isola como se fosse algo à parte. É o nosso ponto de vista, né? Cada um tem um ponto de vista diferente sobre uma situação, um julgamento diferente. Em seguida, faz dele o que tu queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade e, portanto, julga falsamente. Nós não usaremos hoje, mas façamos dele uma dádiva. Aquele que tem uma utilidade diferente para ele. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos e restabelecerá a paz das nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. Não é mais a gente que está no papel do julgador. Não existe isso. E o que a gente quer é o quê? É o julgamento de Deus. Eu aceito a verdade. Esse é o julgamento de Deus. Dar luz à ilusão. Nos trazer a verdade. A gente aceita porque a gente não tem mais medo do amor. Pai, hoje esperamos com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o filho que amas. Nós não os conhecemos e não o podemos julgar. E assim, o teu amor decide o que não pode deixar de ser aquele que criaste como teu filho. Boa prática, pessoal.